Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Mais uma noite de troca de informações. Espero que estejam todos bem. Olha aí o pessoal chegando. Boa noite, pessoal. É com muita alegria, né, que a gente se faz presente na noite de hoje, trocando um pouco dos aprendizados que a gente recebe e aí tentando de alguma forma acrescentar um pouquinho na vida de cada um. Coisa boa, pessoal chegando. Sejam bem-vindos. Que temos uma quinta-feira de muito enriquecimento. Sim, muita alegria, realmente é muita alegria. A gente se disponibiliza, né, para fazer o bem. A gente sempre se enche de uma energia que a gente nem entende muitas vezes, mas que nos alimenta de uma forma incrível. E essa é a grande proposta nossa, é de que a gente possa, de certa forma, entrar numa seara de contribuições para esse momento. E aí queira Deus que isso seja sempre, né? Porque nos dá uma condição de aprendizado. Porque toda vez que a gente se coloca aqui para falar, a gente sempre tem um carinho de aumentar nossas pesquisas, né? Adentrar um pouquinho nos temas, perceber o que está acontecendo aí no planeta nesse sentido. E aí a gente termina aprendendo muito. Toda vez que a gente se expõe, a gente aprende. Isso é um movimento muito bacana, um movimento muito positivo. Muita felicidade de estar realmente aqui com vocês, tá? Então, para a gente começar, como é de costume, de bom tom, vamos fazer uma oração, vamos fechar os olhos, vamos aquietar nossa mente, nossos corações, para que possamos nessa noite receber as luzes do plano maior, nos inspirando, nos dando uma serenidade, nos trazendo a sabedoria, abrindo a nossa perspectiva de consciência no aprendizado, a proteção necessária e que tenhamos o coração e a cabeça uníssonos, focados nesse momento, para que de tudo que aqui seja colocado possamos reverberar uma grande luz de harmonia e de uma nova consciência, de uma consciência melhor, ajudando na evolução tão necessária que estamos vivenciando, para o bem comum, para o nosso amado planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, pessoal. Vamos lá, começar positivo, né? Oração sempre é uma coisa muito boa, é a conexão com Deus. A gente vai falar bastante disso aqui hoje, tá certo? Deixa eu abrir aqui que eu coloquei um roteirozinho para a gente conversar. Antes da gente entrar necessariamente no tema, eu queria chamar a vocês todos, convidando para que entrem lá no site da Quinta de Luz, porque a gente está construindo semanalmente diversos materiais. E esses materiais têm sido muito ricos. É muita gente colaborando, é uma estrutura muito bacana por trás, com muito carinho. A gente tem realmente doado uma grande parte do nosso tempo para somar informações, para que cada um de nós, a partir dessas informações, possa refletir sobre elas, cada um tirando suas conclusões, cada um dentro da sua perspectiva de entendimento, dentro da sua perspectiva de aplicabilidade dessas informações dentro da vida de cada um. E lá no site da Quinta de Luz, www.quintadeluz.com.br, tem uma parte lá que tem vídeos, textos, muita coisa boa, tá? E no site também, algumas pessoas têm perguntado
sobre a questão das orações, né? Dos pedidos de tratamento. Então você pode colocar tudo isso lá, tá bom? É isso aí. Vamos lá, então vamos iniciar. Eu tenho um costume de toda vez que a gente começa a realizar a live, de trazer sempre uma frase para fazer uma abertura, né? E eu vou repetir a frase que eu trouxe da vez passada, tá? De Freud, onde ele diz que não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de pensar. Ou seja, o que eu penso hoje, ele pode ser modificado toda vez que eu entro em contato com informações que geram reflexões. Sobretudo, quando a gente compara essas informações com as nossas condutas. E aí a gente tem a oportunidade de verificar que eixo, que caminho nós estamos seguindo, quais são as escolhas que nós estamos estruturando. E isso é muito importante, né, dentro do aprendizado. Na live anterior, sobre a desigualdade das riquezas, houveram muitas dúvidas acerca da temática, né? Sobretudo no que pertine à questão da justiça divina. E aí, para que a gente possa trazer uma didática bacana, o que é que a gente combinou para a noite de hoje? Eu vou responder algumas perguntas que ficaram do tema e a gente vai entrar dentro de uma abordagem básica, certo? Da nossa codificação, que traz um discernimento, um raciocínio sobre as leis morais, as leis divinas, justamente para amparar, de certa forma, o entendimento sobre o porquê dessa problemática da desigualdade das riquezas. Deixa eu pegar aqui o apoio para poder responder algumas perguntas que chegaram. Nossa querida Firmina, ela fez uma pergunta que é: a falta de recursos materiais em abundância é sempre uma expiação de vidas anteriores? Firmina, veja, não necessariamente. Toda a nossa programação karmática, nós estamos aqui no planeta Terra, vivenciando esse momento encarnatório com o foco do aprendizado. E toda a nossa estrutura... Pois não, só um momento. Pois não. Mamãe falou para retificar o tempo. O tema. Isso. Tá, vou falar sobre o tema. Foi meu auxiliar aqui, Vinícius, né? Que ele sempre me ajuda bastante nas nossas lives. E aí, voltando aqui à resposta, né? Nossa programação karmática, ela vem com um propósito de aprendizado e de evolução. Então, não necessariamente é uma expiação passar por provas, certo? Da falta da riqueza, né? A abundância, quanto à falta dela, vão trazer condições de aprendizados. Obviamente, se dentro de um plano reencarnatório longo, né, porque desde o nascimento da constituição do espírito até o processo de angelitude, são milhares de encarnações. E dentre elas vamos vivenciar uma série de oportunidades e trabalhar as temáticas da abundância na questão do dinheiro ou da escassez dele, como forma de aprender os valores que estão associados a isso. Agora, obviamente, se de uma encarnação para outra eu fiz mau uso, né, do excesso que eu tinha, certo? Ou da falta dele, ou seja, como eu me relacionei com essa temática, aí sim, isso vem se repetindo de uma encarnação para outra, até que se constitua o aprendizado. E aí é a expiação. E de tempos em tempos vão vir as provas para nos testar a maturidade desse aprendizado, tá certo? Lá na live anterior, Desigualdade das Riquezas, eu explico bem essa questão. Outra pergunta da nossa querida Firmina: quais os valores de riqueza são considerados no mundo espiritual? Olha, Firmina, hoje toda a nossa conversa vai ser pautada sobre isso. Então assiste aí a live que você vai ver todas as respostas, né, sendo colocadas diante do que a gente vai apresentar, tá? Teve uma outra que foi de Patrícia Amaral: qual seria a responsabilidade dos gestores públicos diante da distribuição desigual das riquezas? Olha, Patrícia, de certa forma, né, quando você assume a condição de gestão pública, você está fazendo um papel de uma gestão social para que os benefícios eles possam ser alcançados na sua totalidade. Esta é a intenção. Na realidade, né, existe
dois fatores aí que são importantes a gente ponderar. Primeiro, que nem todos os recursos ele pode alcançar de uma forma igual para todo mundo, certo? Eu também explico isso lá, mas eu vou falar aqui rapidamente. A espiritualidade nos diz, quando explica a divisão das riquezas por meio dessa necessidade de aprendizado, que se a gente pegar toda a riqueza mundial, dividir igualitariamente, não seria suficiente para todas as pessoas. E se assim o fizesse, pelas nossas condutas, pelas nossas aptidões, pelas nossas tendências, pelas nossas escolhas, rapidamente essa divisão, essa quantidade que caberia para cada um, ela se redistribuiria. E aqueles que têm uma maior previdência, aqueles que sabem utilizar dos recursos com mais sabedoria, né, com a condição de discernimento melhor, ele rapidamente ia recompor uma quantidade maior. Ele ia estruturar a vida dele de forma que ele tivesse uma condição maior do que aquele que está no estágio ainda um pouco mais atrasado no sentido de esforço, no sentido da importância do que se fazer com esses recursos. Então a distribuição ela nunca vai ser igual. A gente vive nesse plano de provas e expiações para trazer justamente esse aprendizado. É a nossa condição do momento que o planeta vivencia. Então não vai ser igual para todo mundo nunca, porque faz parte da condição do planeta. É bom que a gente entenda isso. Mas é um papel, certo, mediador daqueles que fazem a gestão pública, organizar de uma forma que todos os benefícios ele possam entrar em um padrão de igualdade para todo mundo, cumprindo o seu papel ao qual ele foi eleito, tá? E aí, quando a gente fala da responsabilidade social de um gestor, isso não nos exime da nossa responsabilidade social. Nós somos convidados a conviver em sociedade justamente por conta disso, para que um auxilie o outro, tanto no aprendizado, no desenvolvimento intelecto, moral, quanto no desenvolvimento material. Através dos recursos eu me organizo e posso organizar todo o meu entorno. Esse é o grande mérito, né? Quando a gente acumula riquezas e dela não faz um bom uso, né, isso é uma falta diante do nosso compromisso perante a nossa responsabilidade social. Então, não é só do governante, e sobretudo em estruturas municipais, estaduais, federais, né, estruturas públicas, onde a gente percebe que não existe um esforço daqueles que foram eleitos para aquilo em resolver. A gente não tem que ficar aqui reclamando, a gente tem que rever, né, as nossas escolhas enquanto candidato, aquela que está ali desempenhando, avaliar e fazer novas escolhas, mas também nos cabe o papel do auxílio, é o trabalho da caridade. A gente tem, enquanto o ser social, a responsabilidade com o nosso semelhante. E se eu entendo, né, dentro de um processo reencarnatório, tá, que hoje eu estou numa condição de família, dentro do processo reencarnatório eu posso ter tido várias outras famílias, obviamente que sim. Então aquele que está ali na frente, que eu me deparo com ele e a gente não se cruza à toa, tudo faz parte de um plano divino que muitas vezes a gente desconhece. Aquele que está ali necessitado pode ter sido um amigo muito caro, pode ter sido uma pessoa que nos ajudou, e pode ter sido um familiar muito querido, uma pessoa muito querida nossa. E aí quando eu viro as costas para aquela responsabilidade, e aí quando há o desencarne, que a gente vai para o plano maior, que a nossa consciência ela fica mais exponenciada, aí a gente se depara com essa situação. E aí que condição a gente se encontra moralmente na hora da gente perceber que deixamos de fazer um bem para alguém que nos foi caro. E aí Jesus traz a máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ele já diz para a gente um norte de conduta. E a gente vai abordar bastante isso na live que nós vamos fazer hoje. Tá? Então, a temática da desigualdade das riquezas, mas hoje a gente realmente resolveu, em função de várias perguntas que foram abordadas na live passada, de entendimento sobre essa questão da justiça divina, a gente trazer as leis morais, para que a gente possa dar uma embasada, né, no que a espiritualidade
nos pertine em termos de informação sobre a justiça divina, para que a partir daí a gente possa tirar novas conclusões, novas percepções e entender um pouco mais sobre essa questão da divisão das riquezas. Como é um tema muito extenso, tá? A gente, com toda certeza, o tempo que nós temos hoje é muito pouco, né? O tempo das nossas lives são 59 minutos, perto de 1 hora, então é muito pouco. Então a gente vai desdobrar, porque é um tema muito rico, é um tema muito bacana, muito gostoso da gente trabalhar, da gente refletir. Então a gente vai desdobrar isso. Essa mais uma, ou essa ou mais duas. Vai depender da dinâmica que a gente conseguir avançar hoje nas nossas conversas, tá bom? Mas eu fico muito feliz com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de preocupação, né? com esse foco, porque faz a gente refletir o nosso papel. Até porque conhecer um pouco sobre as leis divinas é justamente disso. É fortalecer essa conexão que nós temos com a nossa essência, né, com o sagrado que habita em nós, num eixo de aprendizado que vai permitir a gente ratificar a nossa conduta, ou seja, avaliar o que a gente vem tendo enquanto conduta, ou fazer a retificação dela. Ou seja, a partir desse novo entendimento, a gente revisitando as nossas escolhas, as nossas condutas, a gente pegar um novo caminho, um caminho aí de modificação, de ajustamento, para que o nosso desenvolvimento individual ele se aprimore, tá? E o nosso entendimento enquanto ser social possa ser melhor praticado e exponenciado, tá? Toda vez que eu trago uma temática, eu gosto muito de pesquisar no dicionário a palavra. Eu gosto muito de história, gosto muito de gramática, gosto muito de geografia, eu sou muito da área de humanas, né? Então, quando eu pego a palavra lei lá no dicionário, e aí eu fico muito surpreso, né, com a capacidade de quem constitui, né, essas grandes obras. E aí lá está escrito o seguinte, a definição de lei. Entre algumas tem uma que diz o seguinte: lei é norma, regra, princípio, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Olha que bacana. Norma, regra, princípio, mas uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. E aí eu já percebo que dentro dessa literatura o dicionário ele já traz a percepção da consciência como sendo a estrutura de base para as leis morais. E aí a gente vai entender o porquê disso um pouco mais à frente. Na codificação espírita, que é a nossa fundamentação de trabalho, né, dentro da seara espírita, a lei natural é o mesmo que a lei de Deus. Existe desde sempre, tá? E são elas que regulam todos os nossos comportamentos, todos os acontecimentos, não só aqui no planeta, mas no universo. E ela varia, obviamente, de acordo com de planeta a planeta, mediante a necessidade, como eu falei, certo? Do estágio evolutivo das pessoas que se encontram naquele orbe, naquele planeta. Os espíritos nos dizem que adotar as leis morais é o segredo da felicidade. Então, se a gente quer aprender a ser feliz, que é o que todo mundo busca aqui, superar os nossos desafios, né, identificar as nossas fragilidades, as leis morais, estudar, certo? O livro dos Espíritos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse capítulo, certamente, sem sombra de dúvida, vai nos permitir um entendimento de vida que vai gerar essa tão felicidade que a gente sempre busca. E, obviamente, por ser um ser individual e um ser social, a gente vai conseguir estruturar muita coisa ajudando nesse processo evolutivo, tá? Obviamente, eles dizem também no final do capítulo que quem dela se afasta se torna infeliz. Então o segredo está aí. Então vamos conversar um pouquinho sobre ela, para que a gente possa, na noite de hoje, refletir bastante sobre isso. Certo? Diferente das nossas leis, que se modificam, né? Porque conforme a sociedade avança, evolui, se modifica, as leis vão se adaptando, né? Então isso faz parte de uma condução de aprendizado do ser humano. Mas as leis divinas, elas são imutáveis, elas são eternas, né? Não estão sujeitas à modificação. Deus criou ela, sabe, quase que em conjunto com ele, pelo menos esse é o nosso entendimento, tá? Enquanto espírita. E aí você traz uma perspectiva de aprendizado que a nossa vida, certo? Conforme a gente vai evoluindo, tá? A gente vai fazendo esses ajustes, diferente das leis divinas que são imutáveis. Porém,
A espiritualidade no Livro dos Espíritos, ele chama a atenção do seguinte: embora tenha, certo, sido criada, ela está sujeita a elementos do progresso. É importante entender essa expressão, nessa frase, porque que elemento de progresso é esse? Somos nós. Quando criança, nós temos uma visão limitada sobre certos aspectos. Enquanto adolescente, nós evoluímos em termos de aprendizado e já se exponencia um pouco mais. Enquanto adulto, muita coisa se descortina, a vida nos oferece tantos aprendizados, e aí a nossa perspectiva de maturidade nos faz olhar diferente para as informações. A gente já consegue discernir de outra forma. E aí, se eu olho isso no eixo reencarnatório, múltiplas reencarnações, eu venho aumentando, estruturando o meu conhecimento, a minha consciência, a minha percepção de vida diante dessa evolução. E quanto mais eu vou encarnando, vou aprendendo, vou exponenciando, estas leis vão sendo melhor compreendidas. Por isso que ele traz lá no capítulo, e é importante a gente esclarecer isso para que não deixe dúvida sobre a imutável e eterna condição das leis divinas, tá certo? As leis divinas, elas se dividem praticamente em duas: leis físicas e leis morais, tá? As leis físicas são aquelas que há a necessidade de que, com a regularidade do acontecimento, elas são testadas exaustivamente, validadas, explicadas, exemplificadas, tá? E fica muito a cargo da ciência, certo? Então as leis físicas são aquelas que têm como base algum evento, e ela precisa de uma comprovação mediante um esforço grande e contínuo para que ela se estruture enquanto lei. Lá na live de João Luiz, que eu recomendo bastante que vocês escutem, sobre os postulados básicos do Espiritismo, ele traz isso. E tem uma parte que é muito interessante que eu gostaria de lembrar, que é o seguinte: quando a ciência descobre, certo, a lei física, não quer dizer que o cientista a criou. Ele não está na condição de criação, ele está na condição de descobrimento. É uma lei natural, é uma lei divina, tá? A lei física, ela já existe, mas o progresso do ser humano, o progresso da consciência, da inteligência humana, ele atinge um nível que consegue descobrir. E ora, se a gente está numa condição ainda de mundo de provas e expiações, e a gente já se acha tão inteligente, e realmente nós somos, né? Nós temos uma condição, né, divina de inteligência, né? Mas temos tanto ainda a aprender, tanto ainda a desenvolver. Então imagina quantas e quantas leis ainda não foram descobertas, que serão, ao longo do nosso desenvolvimento, estruturadas esse aprendizado, certo? Então vai lá, dá uma assistida lá, quem não assistiu, a live de João lá dos postulados básicos do Espiritismo, que ele fala bastante sobre isso e traz um esclarecimento muito interessante. Hoje, para que a gente tenha o compromisso do entendimento da justiça divina, nós vamos nos deter, a partir de agora, sobre as leis morais, tá? Olha só, Chico Xavier, ele dizia que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação da nossa vida física. Ou seja, um cara como Chico, que dedicou a vida dele, certo, a uma obra e o seu tempo em caridade, em estudo, e ser o mediador entre o plano físico e o plano espiritual, tendo a oportunidade de conversar, de trocar informações com espíritos de alta envergadura, quando ele traz a importância do Evangelho de Jesus para que a gente tenha como um eixo a sustentação da nossa vida, eu acho que vale a pena a gente olhar com muito carinho para isso e se deter, tá, na amplitude do conhecimento sobre elas. E aí é interessante a gente perceber que, assim, nós temos dois caminhos, né, para conhecer as leis morais. Primeiro, é a vontade de ir lá buscar, de aprender, de estudar. E o segundo, o que é muito interessante, que Deus é tão maravilhoso na nossa vida, que Ele bota isso dentro da nossa consciência. Todas essas leis estão dentro da nossa consciência. E quando nós desdobramos através do sono, tá, ou encarnações e encarnações, a gente não vai para o plano espiritual, lá é muito mais desenvolvido que aqui. E a gente tem acesso a essas informações lá.
tanto no desdobramento quanto nos processos encarnacionistas. Obrigado, filho, está me trazendo água aqui, licença. Então, se a gente der a importância devida, certo, às nossas intuições, a gente vai, com certeza, adentrar nessa essência que nós temos e certamente a gente vai obter informações muito precisas sobre essas condições para as quais determinam a qualidade de nossas escolhas. Eu sempre digo, inclusive lá no Quinto de Luz, que o nosso coração ele serve de filtro, né? A gente sabe verdadeiramente quando a gente faz uma coisa boa ou quando a coisa não é boa. Então em tudo, coloca a tua intuição, coloca teu coração como peneira, como filtro, porque a gente sabe verdadeiramente o caminho a seguir. Mas a gente às vezes é teimoso, né? E aí termina escolhendo outros caminhos, mas, poxa, tudo faz parte de um aprendizado. A gente vai lá, aprende, depois ajusta esse caminho e rapidamente vamos estruturando um caminhar de evolução no sentido de aprendizado. Mas o que danado é lei moral, certo? É um conjunto de regras relativas à condição humana, certo? A conduta e a condição humana. Ela diz respeito, basicamente, à relação do homem com Deus e com os nossos semelhantes. E ela é necessária justamente para regular, tá, a nossa sobrevivência. Porque, como a gente nasce simples e ignorantes, e existem leis, certo, que faz parte dessa nossa estrutura de consciência, como a lei de preservação, que a gente vai falar daqui a pouco, se a gente usa uma lei mais que outra, a lei de preservação, em detrimento da lei de justiça, amor e caridade, que é uma outra lei, o que é que acontecer? Como acontecia no passado? A gente tinha uma conduta voltada muito para a sobrevivência, e a necessidade de sobrevivência nos obrigava muitas vezes a ir em confronto com o nosso semelhante. E aí como é que a humanidade evolui se uma lei ela sobrepõe a outra? Precisa haver um equilíbrio, e dentro desse equilíbrio é o entendimento de que essas leis que a gente vai trazer hoje é necessário o aprendizado, mas elas estão todas à nossa consciência, fazendo com que o nosso coração como filtro faça o equilíbrio, a organização dessas nossas condutas, tá? Conforme a gente evolui na escala moral, né, na escala intelecto-moral, a inteligência moral associada, a gente vai conhecendo melhor, certo, o entendimento de cada uma dessas leis e vai promovendo o nosso desenvolvimento pessoal e o nosso desenvolvimento social. Eu tenho realmente chamado muita atenção desse papel social, porque todos nós temos inato em uma das leis, né, que é a lei de preservação, a necessidade da gente evoluir, né? Mas a gente precisa entender que nós somos convidados a conviver na sociedade porque tem esse papel de que, unidos, nós conseguimos adiantar o processo de elevação da consciência. Imagina se eu me isolo numa determinada região e não tenho contato com ninguém. Eu vou desenvolver uma certa quantidade de intelecto, sobretudo se eu tiver um nível de observância bacana e vou estar avaliando a natureza, os movimentos, eu vou chegar a ter um nível de discernimento que vai ter algum aprendizado, mas ele vai ser limitado. Então a gente é convidado a viver em sociedade porque um desenvolve um aspecto, outro desenvolve outro aspecto, e aí um vai trazendo isso nas sucessivas oportunidades reencarnatórias e de convívio social, um vai puxando, certo, a informação e trazendo essa informação para um eixo social, e aí a gente vai crescendo. E o que é bacana de tudo, dentro do que a gente aprende nos postulados do Espiritismo, é entender que o papel do Espiritismo foi justamente esse: traduzir e transcrever as leis, possibilitando alcançar a todo mundo com informações claras, né? Informações que possam ser acessíveis a qualquer pessoa, em qualquer nível que ela se encontre no processo encarnatório. Por isso que é chamada a terceira revelação, um dos motivos, né, de ser chamada a terceira revelação. Na época de Jesus, com o advindo dele, como é que ele falava para as pessoas daquela época? Ele falava através de parábolas, porque era a forma possível de entendimento da consciência das pessoas que habitavam junto com Jesus naquela época. E aí o Espiritismo vem, há um pouco mais de 150 anos atrás, 160 anos atrás, e traz para a gente
através de informações claras, precisas, uma nova forma de entender as condutas da vida, tá? Então, você lê, sobretudo, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, e o livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que ele pega a terceira parte do Livro dos Espíritos e desseca, estrutura todo esse eixo de aprendizado, sobretudo do que traz essa conduta das leis morais, tá? Como eu falei, todas as leis estão codificadas na nossa consciência. E aí, se a gente pegar a história, como eu gosto muito de história, bem antes de Cristo, né, existiam filósofos como Sócrates e Platão, que eles já traziam, né, o conceito da consciência como forma de prática, de entendimento das virtudes. E conclamavam, inclusive, na sociedade daquela época, pegar aquelas pessoas que eram mais experientes, que tinham mais idade, para fazer a regência social, justamente porque detinham mais conhecimento. Mas Sócrates e Platão, bem antes de Cristo, já trazia essa visão da consciência, de que as leis estão dentro de nós. E o que faz com que tudo esteja fora é o reflexo desse aprendizado que nós trazemos, conforme o processo evolutivo. Então, escolher o aprendizado, né, no eixo da consciência é trazer, sem sombra de dúvida, boas escolhas para que a gente tenha uma conduta mais serena, mais acertada, né, diante de nossa vida, tá? E aí, tem uma coisa aqui assim, que eu acho que é muito bacana, que a gente possa falar antes de eu entrar aqui no outro tema, que é o seguinte: nas últimas 2 décadas, o que se criou de leis que promovessem o bem comum, certo, no planeta é impressionante. Foram 2 décadas muito ricas, onde foram aprimoradas muitas coisas no que pertine ao convívio social. Muitas leis foram criadas, outras foram ajustadas pela necessidade evolutiva da sociedade e, sobretudo, com o advento, né, das redes sociais. Nunca se cobrou tanto justiça social, nunca se cobrou tanto leis que promovessem o bem comum. E aí, veja, do mesmo jeito, veja, como uma ferramenta de comunicação, ela pode ser utilizada sempre por bem. A gente tem que ter muito cuidado. A gente vai falar, né, dessa questão de redes sociais. Eu já falei lá nas influências espirituais, na outra live, sobre os perigos das redes sociais, mas a gente também tem os benefícios das redes sociais, que conforme a nossa conduta, o nosso intelecto moral, a gente vai utilizar ela sempre para o bem, tá certo? Então, assim, esses movimentos, né, nas redes sociais é um movimento divino em nós, inspirados pela lei do progresso, que é uma das leis, tá? Para que a gente possa edificar normatividades que possibilitem acompanhar o estágio evolutivo, né, da sociedade em benefício da coletividade. Então, quando eu tenho uma possibilidade de, a partir das minhas condições, de chegar até mais pessoas e colocar isso, não se exime de fazer. É importante a gente colaborar. Nós viemos aqui, como eu falei, para progredir. E o progresso é coletivo. Então, sempre que tiverem oportunidade, façam. Mas façam com inteligência e amorosidade. A crítica pela crítica é algo muito destrutivo. Em pouco ela soma. Pelo contrário, as consequências de uma crítica destrutiva, uma crítica, sabe, tem gente que tem um hábito de simplesmente reclamar. Aquilo, além de gerar uma condição muito ruim para você, porque toda vez que eu entro nesse processo de reclamar, eu associo organicamente dentro do meu corpo uma série de disparos hormonais, de hormônios que vão, por exemplo, estar associado com cortisol. Eu já falei isso aqui, outros colegas também já falaram isso aqui. Alex trazendo sempre os impactos da vida nessa questão, o que o Espiritismo traz dessa reflexão no impacto da vida, quando a gente traz essa conexão do nosso interno com o externo. Alexandra, quando traz o externo para dentro do interno, João, quando traz os postulados, a gente sempre está, de alguma forma, trazendo essa percepção que organicamente eu sofro um impacto hormonal, sobretudo, por exemplo, o cortisol, que em excesso ele produz uma série de ações
né, como a dificuldade em sentimento de recompensa, a dificuldade do sentimento de felicidade, e isso é muito prejudicial. E aí, quando eu entro no eixo de colaborar, quando eu entro na intenção amorosa de edificar, estruturar, contribuir, os hormônios que o meu organismo libera são hormônios ligados à saúde, sensação de prazer, sensação de bem-estar. Então é importante a gente ter esse tipo de entendimento. Então, se eu reclamo por reclamo, não é uma coisa bacana. E, gente, se já é difícil a gente mudar as pessoas, porque ninguém muda ninguém, mas a gente, de alguma forma, a gente coloca sementinhas, né, bacanas nas pessoas que vão frutificar, se não naquele momento, mas em médio ou longo prazo, imagina com crítica, certo? Uma crítica destrutiva. Então parem, modifiquem. Não é esse tipo de frequência que a gente precisa. O que a gente precisa é o que Jesus nos trouxe, certo? Dentro da máxima dele, amar o próximo como a ti mesmo. Então, antes de fazer uma crítica destrutiva, seja criativo. Use do espaço desse tempo para fazer algo, certo? Colaborativo. Que aí sim a gente vai ter muito mais chance e vai criar um ambiente muito mais harmônico. É tudo isso que a gente precisa, tá? Então, assim, existe um plano divino que nos rege, né? Que faz com que a nossa conduta cotidiana, ela estruture, certo? Nos inspirando oportunidades para que as escolhas que nós vamos fazer sobre essas influências, elas possam ser as melhores possíveis. Mas existe uma coisa chamada discernimento, que é a nossa consciência, que é a parte que nos cabe. Essa influência vem positiva, a nos, né, impelir a um movimento bacana. Mas aí eu tenho o meu discernimento. E quanto mais eu domino as leis, tá, o entendimento do que as leis morais concebem ao nosso aprendizado, mais caminhos, né, de felicidade eu vou estruturar. Então, que a gente possa realmente estar mais aberto para essa amorosidade, tá? E a gente possa construir caminhos bem mais coerentes, né? O que a gente está precisando. A gente olha para todos os lados, a gente vê o que precisa mudar, mas o que de fato nós estamos nos colocando à disposição dessa mudança. E tanta coisa boa tem dentro de nós. A gente já chegou num estágio evolutivo tão bacana, né? Lembra lá quando a gente era ainda nos primórdios, né? Que a nossa necessidade era apenas de sobrevivência, e hoje o nível evolutivo é muito grande. Algumas vezes aqui eu já falei que entre os anos de 2005 e 2015 nunca se colocou tanta informação, e a informação que foi colocada nesses 10 anos foi maior do que toda a história da humanidade de 2005 para trás. Então, informação nós temos. O que nos falta? Foco, atenção. E a gente se colocar para um movimento de construção de algo bacana, que é o que todo mundo quer. Então se detenha, se avalie. Santo Agostinho, trazendo um pouco dessa questão das leis morais também, ele dizia o seguinte: ao final de cada dia, investiga a tua consciência e vê o que é que tu de bom fez e o que é que tu precisa modificar de algo que não foi bom. E aí, programa-te um novo dia para que tu possa construir uma vida mais feliz, e uma vida mais feliz também para aqueles que convivem com você, que é que a gente chama de convívio social. No Livro dos Espíritos, né? Licença. Tomar uma aguinha aqui para refrescar a garganta. No Livro dos Espíritos, quando Kardec, né, nessa linda missão de servir de ponte entre o plano espiritual e o plano físico, ele adentra e faz perguntas, né, dentro de uma didática fantástica. Eu sou muito fã, de Kardec pelo nível de inteligência. Ele foi preparado desde o plano espiritual, e no plano físico ele, no seu desenvolvimento, na sua percepção, né, pegou ali uma série de aprendizados, né, dentro da filosofia, dentro da pedagogia, e aí estruturou sua vida de uma forma que pôde fazer um trabalho belíssimo, que são as obras da codificação. Completamente inspirado, obviamente, mas ele tem a parte dele, intelectual, do espírito de Kardec, que encarnado fez essa grande obra. E aí na pergunta 619 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Ou seja, qual era a preocupação de Kardec? Saber se essa lei chegaria a todo mundo. Óbvio
Deus, como justiça divina, Deus, né, Pai de todos, não faz distinção de um e outro, tem na resposta dos Espíritos o seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os homens que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto é forçoso que o progresso se efetue. E é interessante nessa frase, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente precisa entender a contextualização do que é ali colocado. E quando ele diz, dá um destaque, né, para os homens de bem, por que só os homens de bem? A lei não chega para todos? Chega. Mas por que os homens de bem? Porque são os que praticam e aprendem, certo? E através disso evoluem. Então, ora, se eu tenho a informação e eu não trago ela para um eixo, certo, de aplicabilidade, não tem aprendizado. Porque a informação para a informação, a gente só sabe que ela existe a partir do momento que eu apreendo essa informação. É uma expressão que eu gosto muito de usar. Que eu apreendo essa informação e trago ela para aplicabilidade no meu cotidiano, sim, aí eu constituo um processo de entendimento e constituo um processo evolutivo. Tá certo? 20 minutos. 20 minutos, né? Faltam 20 minutos. Meu ajudante aqui. Obrigado, meu filho. Então, voltando, não adianta só conhecer. Eu preciso conhecer e aplicar. Por isso que no texto ele chama a atenção para aqueles que vão deter melhor a informação, são aqueles que vão praticar. Praticando, eu me torno uma pessoa de bem. Por isso que ele enaltece isso aí. Na pergunta seguinte, a 621, o Livro dos Espíritos, ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Eu já falei nesse instante, certo? A espiritualidade respondeu que ela está na consciência do ser, tá? Porém, veja que coisa interessante, ainda se faz necessário, os Espíritos nos alertam, que a gente deve ser lembrado, porque ocorre da gente esquecer, tá? Então vejam bem, quantas encarnações nós já tivemos? Quantas vezes nós voltamos ao plano superior, voltamos aqui para a Terra? Fomos para o plano superior, voltamos aqui para a Terra. Eu brinco lá no Quinta de Luz que tem gente que é ioiô, né? É assim, vai, volta muito dentro desse plano, né, necessário. Porque se a gente tem acesso toda vez que a gente vai lá e conhece dessas leis, e aqui também, dentro do nosso convívio social, por que a gente é tão teimoso, hein? Por que a gente faz isso com a gente, né? A evolução moral, ela precisa de acolhimento, ela precisa de entendimento, e ela precisa que a gente a perceba no nosso cotidiano. Então, gente, vamos parar de ser teimoso, vamos começar a estudar e trazer isso de uma aplicabilidade. Claro que as pessoas estão em estágios evolutivos diferentes, mas aquelas que já estão numa condição, como todos que estão aqui, ó, somos mais de 70 pessoas, né, trocando, né, a oportunidade de trocando seu tempo, que podia estar fazendo outra coisa, para estar aqui aprendendo. Então, são mais de 70 pessoas que têm uma preocupação em se melhorar, uma preocupação em exponenciar os seus conhecimentos, porque a gente é tão teimoso. Porque falta uma coisinha que é muito importante, que é o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, que é uma das coisas que eu cobro muito. Então, como é que a gente vence essa teimosia? Como é que a gente sabe que caminho a gente está trilhando certo? Se a gente começa a olhar as nossas condutas. Eu sempre brinco com a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que aquilo é bom só na música. Que na vida de verdade a gente tem que ter a responsabilidade de regê-la com as nossas próprias mãos. A gente precisa ser protagonista da nossa vida, né? E não deixar que os movimentos sociais, a nossa família, as pessoas que regem o trabalho, as pessoas que regem meu convívio social, definam o que eu tenho que fazer. Não, eu sou protagonista da minha vida. Então eu preciso estudar e eu preciso aplicar isso e constituir uma nova condição de vida. E se a espiritualidade, né, e sobretudo isso para os espíritas, né, que estão aqui, que acreditam, tá, que na codificação, aquilo que está ali escrito, são verdades, certo? Que nos trazem uma perspectiva de eixo de aprendizado, porque o próprio Espiritismo diz: investigue tudo aquilo que é dito. Mas a gente está ali pegando aquilo como um princípio de uma informação que tem um crédito, né? Que a gente acredita uma verdade e a partir dela a gente vai investigar dentro da nossa aplicabilidade, dentro da nossa capacidade de discernir. Então, se essa espiritualidade está me dizendo
que quando eu adentro essas leis, eu tenho um caminho de felicidade, e quando eu me afasto, eu me torno infeliz, já está dando um norte do que a gente precisa, né? E aí, essa autorresponsabilidade de fazer as modificações, certo? Que são necessárias para as nossas condutas. Tá? Então, veja que coisa interessante. Eu achei fantástico. Tem um livro que é Evolução em Dois Mundos, tá? Pelo espírito de André Luiz, que ele diz o seguinte: como entender que a lei está escrita na nossa consciência, tá? De acordo com os princípios doutrinários, né, Kardec, ele traz a informação de que a nossa Constituição lá atrás, nós nascemos simples e ignorantes, não é verdade? E conforme a encarnação, eu falei nesse instante, a gente vai evoluindo em aprendizado. E aí, nesse livro, Entre Dois Mundos, André Luiz traz uma abordagem explicativa que é fantástica. Ele diz o seguinte: existem os 4 reinos, né? Mineral, vegetal, animal e hominal. No reino mineral, eu conheço a atração. Veja como as leis, elas se estruturam dentro da nossa consciência, dentro do aprendizado. No reino mineral, eu conheço a atração, ou seja, através da união das matérias, certo? Constituindo aglomerados de forma diferente, eu conheço a lei de atração. No reino vegetal, eu conheço a sensação, certo? Por meio de estímulos externos ou internos, provocam-se reações. No reino animal, eu conheço o instinto. Veja aí, ó, eu estou lá dentro da atração, vou para a sensação e já estou num outro processo mais avançado, que é o instinto. Ou seja, por meio de impulsos internos e externos, certo? Os animais, eles executam inconscientemente atos adequados à necessidade de sobrevivência tanto dele quanto de sua espécie. E aí eu tenho a atração, a sensação, o instinto. E no reino nominal, eu tenho um pensamento contínuo, eu tenho o livre-arbítrio e tenho a razão, que são os princípios da lei moral, certo? Cujo objetivo é a evolução dos homens até o estado de angelitude. Então, veja que coisa bacana quando a espiritualidade, né, André Luiz, ele traz esse entendimento de que como se coloca dentro da nossa condição evolutiva, certo? Porque, ó, gente, nós não nascemos da costela de ninguém. Nós não nascemos, sabe, o disco voador chegou e botou um homem e uma mulher e disse assim: a partir de agora é com vocês. Não. Existe um processo evolutivo. Existe uma consciência que vai trazendo uma perspectiva aí, né, evolutiva. E aí... 8h50. 10 minutos, né? Obrigado, filho. Faltam 10 minutos. Então, Chico Xavier, o que é que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que Kardec era um dos apóstolos mais lúcidos do Cristo, certo? Porque ele adentrou no mundo dos espíritos, certo? E com a didática pedagógica impecável, né, traduzindo e interpretando os fatos com uma metodologia fantástica, ele entrou e saiu com muita lucidez e permaneceu assim durante toda a sua vida na constituição de sua obra. Nós, muitas vezes, adentrando a esse mundo espiritual, às vezes a gente se impressiona demais com as coisas, porque a gente não investiga os fatos, não dá crédito ao que tem na codificação da investigação. E muitas vezes a gente mistifica, certo? Muitas das nossas vivências. Mas Kardec trouxe uma lógica pedagógica tão interessante para a gente entender as questões das leis morais, que a gente vai abordar cada uma delas na próxima live, tá? Ele fez o seguinte, vê que coisa bacana. Ele pegou, certo? 12 capítulos do Livro dos Espíritos e distribuiu em 3 partes. A minha relação com Deus, tá? A relação do homem, certo? Tudo que diz respeito à relação do homem com Deus. E aí ele aborda isso na lei divina ou natural e na lei da adoração, que a gente vai pegar cada uma delas na próxima live que eu vou fazer, certo? Eu vou dizer depois a vocês aqui a data, mas não percam, porque vai ser muito interessante toda essa abordagem de aprendizado. Então, esses 3 grupos. Primeiro grupo, o grupo das leis que dizem respeito à relação do homem com Deus. O segundo grupo, a relação do homem com ele mesmo, e aí ele traz as leis do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição e a perfeição moral. E o terceiro grupo, as leis que dizem respeito às relações do homem com o próximo, o convívio dele com a sociedade. E aí ele traz a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça e a lei de justiça, de amor e caridade. Ou seja, veja que didática bacana
que ele traz nesse eixo de aprendizado para que a gente tenha a consciência mais fácil do entendimento da observância dessas leis nas nossas relações. O homem com Deus, o homem consigo e o homem com o próximo. E o interessante é perceber, certo, que além de ficar mais fácil de entender, eu não sei vocês, mas o que eu entendo é que a colocar uma divisão onde primeiro vem Deus, depois o eu, certo? E depois a nossa relação social, faz com que a gente perceba as prioridades da nossa vida. Eu acredito que vocês devem ter entendido da mesma forma. Então, primeiro a minha relação com Deus, depois o meu autoconhecimento e a minha autorresponsabilidade, e eu vou sempre trazer essas duas palavrinhas aqui que para mim são a chave da modificação da nossa vida. Pelo menos eu tenho procurado pautar a minha vida em cima disso, o autoconhecimento. Eu me abro realmente para o aprendizado, e a partir desse conhecimento, aonde está a minha responsabilidade. Essa semana, inclusive, eu disse para uma colega que nas vicissitudes, como nas alegrias da vida, a gente tem, isso que eu aprendi, tá? A gente tem que trocar, certo? Uma perguntinha que a gente sempre faz: meu Deus, por que isso acontece comigo? Né? Troca, não é o porquê, é para que isso acontece comigo. Porque a partir do momento que eu trabalho a minha consciência para entender o meu contexto de vida, eu vou estar dentro de um eixo de aprendizado talvez muito mais correto, tá certo? Não é deixa a vida me levar, é eu levo a vida como deve ser, sendo o protagonista. Então a minha relação com Deus, certo? A minha forma de entendimento dentro do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, e por fim, a minha relação com a sociedade e com meus irmãos, é que norteiam as nossas prioridades. E entender isso hoje de noite, eu acho que já fica uma grande lição para que a gente já reflita. Então eu indico para que vocês possam adiantar um pouco mais essa live que a gente vai fazer mais à frente. Entra lá no Livro dos Espíritos, certo? São mais de 100 páginas, então acredito que eu só vou voltar na live porque cada semana, tá, é um dirigente. Então o próximo vai ser João Luiz, depois Alexandra, depois Alex. Eu acredito que Jesus venha agora, em outubro, novamente, nos agraciar com tantos aprendizados que ela tem e trazer tanto conhecimento e tanta amorosidade que ela carrega com ela. E aí, depois disso, eu retorno, tá bom? Então é o tempo suficiente para vocês dar uma lida lá e que a gente possa explicar, porque aí eu vou trabalhar cada uma delas para que a gente possa trocar essas informações. E aí, se quiser mandar já algumas perguntinhas, quiser mandar já algumas observações, já fiquem à vontade, que a gente vai catalogando isso e vai deixando mais rico essa nossa conversa, tá? Então, assim, eu sou muito fã de Kardec, então quando ele traz essa observância nesses 3 grupos, deixa um aprendizado muito bacana, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui por causa da hora, se chegaram novas perguntas. Deixa eu ver aqui. Ó, teve uma pessoa que perguntou quando volta o trabalho na casa. Ainda nós não sabemos, tá? Nós temos a conduta, e já foi dito em outras lives, mas eu vou repetir aqui. Nós temos nossa casa é um hospital espiritual, né? Nós desenvolvemos uma série de trabalhos voltados para cura, aonde o volume de pessoas que frequentam nossa casa é uma média de 700 pessoas por noite. No ano são quase 36 mil atendimentos. Então é muita gente, e nós temos a conduta do respeito e da responsabilidade. Enquanto nós tivermos ainda numa condição, certo, que houver qualquer risco para quem quer que seja que esteja ali presente, a gente vai sempre preservar pela nossa integridade. Então, assim que tiver alguma possibilidade, a espiritualidade que nos rege vai nos comunicar, nós vamos estruturar essa volta, que certamente não vai ser da forma como a gente fazia, né? Muita coisa precisa ser ajustada, e aí a gente está todo mundo vibrando nas vigílias, nos evangelhos do lar, para que, criando uma grande corrente de oração pela humanidade, rapidamente a gente possa se estruturar e ter aí uma vacina que seja eficaz, porque algumas vacinas vão surgir, se Deus quiser, o mais rápido possível, mas que elas sejam eficazes e possa dar toda a condição para que em breve a gente esteja junto. Imagine se vocês estão querendo o retorno de Quinta de Luz, e nós que doamos a nossa vida para aquilo, que temos um laço de afetividade muito forte
com aquela fraternidade, porque aquilo ali é uma fraternidade, uma casa de amor e acolhimento. Imagina a nossa vontade de se fazer ali presente. É muito grande, é muita saudade. Hoje mesmo uma das pessoas que está aí, uma colega nossa, Firmina, ela mandou uma foto no Instagram dela, tirou uma foto da frente Quinta de Luz. Ela foi em determinado local, passou na frente, né, e tirou uma foto. E aquilo me enche de alegria, porque eu faço a mesma coisa. Toda vez que eu passo na frente do Quinta de Luz, eu reservo um tempo para fazer uma oração, passando de carro ali. Eu sempre dou um jeito de passar ali na frente, dar uma olhada, ver como a casa está. Porque quando a gente ama, a gente cuida, né? Então, e a gente permanece os laços. E então a gente faz com que essa conexão, né, seja sempre estabelecida da melhor forma possível. Então, assim, estamos todos, né, desejando, vibrando, orando, torcendo, cada um de sua forma, podendo contribuir para que rapidamente a gente possa retornar. Mas assim que tiver o retorno, a gente comunica, tá bom? Deixa eu ver se teve mais algum aqui. Alguém pode confirmar, por favor, se as perguntas foram 619, 621 que eu falei? Foram 619, 621. Mas dá uma lida em todo o capítulo, tá? Para que a gente possa conversar na próxima live. Aí Patrícia, né, que faz essa gestão conosco, tá? Ela está me avisando aqui. A sua próxima live será no dia 21 de outubro. Tá? Então nós estamos no dia 24 de setembro, então daqui a um mês exatamente. Minha live vai ser dia 21 de outubro. A gente vai tratar cada uma delas, tá bom? É isso. Eu acho que eu tenho mais uns 2 ou 3 minutinhos aqui. Eu queria dizer o seguinte, gente. Na próxima vez, nós vamos ter a oportunidade de adentrar em cada uma delas, mas nós temos uma grande referência de vida em se tratando de lei moral, que se chama Jesus Cristo. Tá? Então, estudar o Evangelho de Jesus, conhecer a vida de Jesus, entender, certo? E apreender as informações que ele nos trouxe, é o foco e o segredo para qualquer felicidade, para que a gente evolua. Jesus nos trouxe um olhar completamente maduro, evolutivo, para nos deixando um legado de aprendizado, né, que pegou aquilo, sabe, não tem como errar na vida, certo? As leis, elas vão mostrando para a gente que, primeiro, que ela existe e como ela é estruturada, e é muito bacana esse estudo, porque a gente entende uma série de coisas, muitas fichas vão cair, né, a partir desse momento que a gente vai trabalhar essa informação, mas pegar os ensinamentos de Jesus é o nosso grande guia, é o nosso grande modelo, tá? Então, assim, quando ele traz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está encerrado nela todas as leis morais. E a gente vai verificar que em todas elas vai estar esse condicionante. E aquilo que a gente precisa lembrar, que tudo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Então, se a gente tem a perspectiva de entender o que é que a gente quer para a vida futura, olha a tua conduta hoje. Como você se relaciona com você, como você se relaciona com Deus primeiramente, como você se relaciona com você, como você se relaciona com o seu semelhante. Olhando essa conduta, tá, você vai estar dentro de um norte de vida que vai lhe trazer muita, mas muita felicidade, certo? Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, tá? Hoje foi trazer um gostinho, né, uma motivação para que a gente adentre nesse universo dessas leis morais, trazer uma sustentabilidade do nosso processo evolutivo, entendendo que a cada dia, certo? Muita gente pergunta: ô Márcio, você acha que o mundo parou? Você acha que as pessoas não estão evoluídas? Será que a gente está perdido? Não, pelo contrário, a gente só evolui, a gente só avança. Infelizmente, né, nós temos um processo midiático aí, de comunicação muito falho, que muitas notícias são colocadas, tá, no intuito comercial. E aí o que é colocado lá em TV, em jornal, em muita coisa, gente, na boa, né, não é o caminho. Concentra no bem que você tem dentro de você. Concentra nessa essência divina que você tem dentro de você. E com certeza, se você olhar ao seu redor, você vai ver que a sua realidade é completamente diferente da realidade que está ali. Óbvio que tem muita coisa que realmente acontece, mas que a sua conexão é diferente, tá bom?
Obrigado, pessoal. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até o dia 21, tá? Um abração.